Olá pessoal, vamos ficar de olho nessa aula que vamos falar mais um pouco sobre a nossa visão e sobre os problemas mais comuns relacionados à refração, o modo como enxergamos o mundo, tá certo? Para começar, vamos relembrar um pouco sobre como é formado o nosso olho, né? Nosso olho externamente ele é formado pelos cílios, pelas pálpebras, pela pupila, que é essa região escura, que ela é transparente, né, por conta de uma lente chamada retina, por onde atravessa a luz. E a pupila, ela diminui ou aumenta o seu espaço, a sua área, por conta da íris, que ela vai se diminuindo, né, se dilatando ou se contraindo, aumentando o seu espaço, se dilatando e diminuindo, contraindo, de acordo com a luminosidade, com a quantidade de luz que penetra nossos olhos. Isso para nos prevenir contra uma possível cegueira por conta do excesso de luminosidade dentro de nossos olhos. Além disso, temos a córnea, que é uma película que reveste nossos olhos, como também a conjuntiva e a esclera. Nosso olho é formado por diversos músculos, cerca de 6 músculos, que movem nossos olhos para a esquerda, a direita, para cima e para baixo. E, além disso, temos glândulas anexas aos nossos olhos, como as glândulas lacrimais, que produzem a lágrima, que serve para lubrificar os nossos olhos, para evitar a desidratação, a secura do nosso epitélio, nossa pele dos olhos. E também, além disso, como um antibiótico, né? A nossa lágrima possui um antibiótico chamado lisozima, que protege nossos olhos contra infecções. E ela é estimulada com a pressão ou então com a presença de algum corpo estranho nos nossos olhos. Nós temos como um mecanismo de defesa o lacrimejamento, para que aumente a lubrificação dos nossos olhos e essa poeira, esse corpo estranho possa ser eliminado. Essas bactérias possam ser eliminadas, que é o que forma a ramela no canto dos nossos olhos, né? Quando acordamos. Além disso, já percebeu que quando você chora, nosso nariz também fica úmido e escorre? Isso se dá por conta de um ducto nasolacrimal, um ducto que liga o nosso nariz aos nossos olhos, por onde escorrem as lágrimas para o nosso nariz. Além disso, como é formada a imagem dentro dos nossos olhos? A luz, quando entra em linha reta por nossos olhos, ela passa por uma lente chamada de cristalino, em que a luz é invertida, o que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. Então essa imagem é formada exatamente no fundo do nosso olho, na retina. E ela é processada por meio do nervo óptico no nosso cérebro. Então essa imagem ela pode sofrer alguma alteração por conta da anatomia da nossa lente, a anatomia do nosso olho, né? Alterações na lente, na córnea, no fundo do nosso olho, faz com que ocorram desvios de refração, desvios de imagem no fundo dos nossos olhos, que formam os problemas de visão mais comuns. O primeiro que falarei será a miopia, que é a dificuldade para enxergar de longe, né? Algumas pessoas possuem essa dificuldade de enxergar letreiros de ônibus, placas em portas, porque ela possui essa dificuldade de enxergar letras pequenas, de longe, né? Então, tenho aqui nesse quadro, à esquerda, uma visão de uma pessoa com uma baixa miopia, né? Que vai um grau de 0 a -3. Então, uma pessoa de miopia moderada, que vai de um grau de -3 a -6 graus. Então, veja que a visão dela já é mais embaçada de longe, uma paisagem, ela sem óculos, já vê embaçado. Já uma pessoa com uma alta miopia, ela vê embaçado desde próximo dela já, né? Então, objetos um pouco distantes já estão embaçados para ela. Isso se dá por conta da anatomia do olho, né? O olho de uma pessoa míope, ele é um pouco mais alongado do que um olho normal. Então, a imagem se forma não em cima da retina, como deveria em um olho normal, mas se forma um pouco antes. E isso faz com que a imagem se torne embaçada, mas as imagens distantes fiquem um pouco mais embaçadas quando se chega à retina, né? Isso se corrige, claro, com lentes corretivas que alteram a entrada da luz dentro do olho, fazendo com que
a imagem se forme no fundo do olho, corrigindo esse problema. Um outro problema bastante comum é a hipermetropia. Pois é, palavrão, né? Hipermetropia. Ela nada mais é do que a dificuldade para enxergar de perto. Assim, ao contrário da miopia, o olho da pessoa com hipermetropia ele é mais curto. Então a imagem se formaria depois do fundo do olho, depois da retina. Por isso ela precisa de uma lente corretiva para que altere o ângulo de entrada da imagem em seu olho, para que a imagem se forme no fundo do olho, em cima da retina. Então a pessoa que possui uma visão hipermetropia, né? A pessoa com hipermetropia, ela vai ter dificuldade de enxergar de perto com nitidez, mas vai enxergar bem de longe. Então ela vai ver um pouco embaçado próximo a ela. Então ela vai ter dificuldade para ler livros, ler bulas de medicamentos, ler letrinhas pequenas próximo a ela. Inclusive as pessoas chamam geralmente de, quando tem uma hipermetropia baixa, chamam que vão usar óculos de descanso, né? Eu costumo brincar de que eu costumo descansar sem óculos, não uso óculos para descansar. Mas isso nada mais é do que falar que ela possui uma vista cansada e tem dificuldade de ler objetos próximos a elas com letras pequenas. Mas ela possui uma boa visão para objetos a longa distância. Um outro problema também de visão bastante comum e que às vezes vem junto com a miopia ou com a hipermetropia é o astigmatismo, que nada mais é do que a dificuldade de foco, né? Uma pessoa que possui astigmatismo, ela vê as luzes de maneira diferente do que a pessoa que não tem, né? Então a pessoa com astigmatismo, ela vê luzes, a luz de uma lâmpada, luzes de faróis de carros, ela vê com esses feixes retos, enquanto a pessoa com uma visão normal não vê esses feixes de luz saindo das lâmpadas, né? A pessoa com o astigmatismo, ela costuma ter visões duplas, ver as imagens ficando duplas, ela vê desvios de imagem, vê curvas na imagem, ela vê a imagem perdendo um pouco a nitidez. Por exemplo, temos aqui um olho com a visão normal e um olho com a visão com astigmatismo. Perceba que ela vê a letra borrada um pouco, né? Perdendo o foco. Isso porque, devido a irregularidades na anatomia da córnea ou do cristalino, essa imagem não se forma com um foco só, ela se mostra com multifocos dentro do olho, que acabam formando esse desvio na imagem. Isso pode ser corrigido também com as lentes corretivas. Um outro problema que existe também com a visão, com os olhos, é o estrabismo. O estrabismo, também chamado de vesguez, né? A pessoa que é vesga, ou zarolha, são termos mais comuns para se chamar o estrabismo. Nada mais é do que uma desarmonia entre os músculos que controlam os olhos, né? Então, o músculo ele pode ser mais curto, o outro mais longo, um pode contrair mais do que o outro, e isso ele provoca desvios na visão. Isso pode ser corrigido desde a infância e também por cirurgia, né? Por exercícios que a pessoa pode fazer e por cirurgia. Existe um estrabismo natural até os 4 meses de idade no recém-nascido, que ao longo do seu crescimento, os músculos vão se regulando, voltando ao seu local normal. Um outro problema que também pode acontecer é o tersol ou a blefarite, né? O tersol, ela é uma inflamação de um poro na pele, na pálpebra. A blefarite já é a inflamação da pálpebra inteira, dos 2 lados. Essa inflamação da pálpebra, na blefarite, por exemplo, ela pode causar algumas escamas, lacrimejamento, uma lágrima seca.
ela inflama toda a pálpebra ao redor dos olhos. Já o tersol fica somente aquele carocinho de pus devido a uma infecção que pode ser causada por bactéria, por um poro entupido, por conta de maquiagem também. Então, o tersol pode ser resolvido com uma compressa de água morna nos olhos. E existe muita lenda, né, em relação ao tersol, né? Dizem que ele aparece se você recusar alguma coisa a uma mulher grávida, uma mulher gestante. Nada a ver. Ou então, se você tiver tersol, quem olhar para você vai pegar o tersol também. Nada a ver também, gente. Então, o tersol ele não é transmissível. Você não vai transmitir tersol para ninguém olhando para ela. Você pode ir trabalhar, ir para a escola com o tersol. Não tem problema. Você precisa ter cuidado de procurar um médico para ver como estão os seus olhos, de usar uma compressa para aliviar essa inflamação. E que em poucos dias essa inflamação vai diminuir, esse pus vai embora e você vai ficar bem de novo. Mas nada, essa história de recusar alguma coisa, vai pegar tersol, se você olhar para alguém, vai pegar. Não, mas você deve ter cuidado, claro, com a higiene dos olhos para evitar que isso aconteça, né? Então, gente, vou ficar a dica mais uma vez para vocês. Vamos ficar de olho nos estudos, tá certo? Para que a gente possa aprender cada dia mais. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.